Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade. Energia racional. 749, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 749, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Dentro dessa deformação e transformação e imperfeição é assim. E vão ser feitos pela energia magnética. A energia magnética é a pior que existe, como bicho de 2 pés e bicho de 4 pés. E esse mundo está no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Vão deixar de ser deformados e deixar essas doenças todas da natureza. E com o raciocínio desenvolvido, vão todos parar no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para que fiquem preparados para desenvolver o seu raciocínio. E todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio, porque quando o raciocínio de todos estiver desenvolvido, voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a vida do animal irracional, porque são bravios, porque são feitos pela energia magnética, animais de 2 pés e animais de 4 pés. Isso porque são feitos pela energia magnética. E no Rio Grande do Sul, houve uma grande seca em que morreram muitas aves aquáticas, e agora está uma grande chuva que está regando a plantação. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver de fazer uma viagem de avião e o avião explodir, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem e se chocarem os trens, o pensamento não avisa e morre todo mundo. Se houver um choque de ônibus, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador e tem morrido muita gente.
Se houver um desastre de automóvel, o pensamento não avisa, para ver que o pensamento é inimigo do pensador. Só quem é amigo do pensador é o raciocínio, que não deixa a pessoa falecer, porque tem o compromisso de levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Por isso, a energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para, depois de toda a humanidade pronta, desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, a pessoa estará pronta para voltar ao primeiro mundo, o mundo racional. Volta a ser um corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E todos já estão recebendo em sonhos que estão transitando pelo espaço, porque a matéria está no seu fim. Tudo que tem princípio tem fim, porque a matéria está no seu fim. E vão transitar pelo espaço, porque tudo que tem princípio tem fim. E tudo caro demais, porque a inflação está dominando o Brasil. E de formas que a pessoa não pode fazer mais nada, porque tudo está muito caro, tudo caro demais. E ninguém pode pagar mais os juros dos bancos, porque a energia elétrica e a energia magnética está a caminho da sua liquidação. E por isso que já estão sonhando que vão transitar pelo espaço, porque a natureza já está avisando o que vem futuramente. E o mundo está passando por horas de trevas, horas pretas, porque está no seu fim. Porque tudo que tem princípio tem fim. A matéria teve o seu princípio e chegou ao seu fim. Por isso, a glândula pineal, que é um habitante do mundo racional, está aí, materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Por causa das teimas, é que vieram parar aqui, porque foram muitas vezes chamados à atenção, porque estavam no caminho errado. Hoje estão com um corpo de energia que por si mesmo se destrói. Um conjunto de energias que por si mesmo se destrói. Não precisa ser destruídos por esses males da natureza, que é o AIDS, o câncer, a leucemia. Não precisa ser destruído por esses males naturais da natureza. Basta ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E essa escrituração é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até que todos estejam prontos para desenvolver o seu raciocínio na cultura racional. E depois que todos estiverem prontos com o desenvolvimento do raciocínio, estarão prontos para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna,
com seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas para voltar para ele, tem que desenvolver o raciocínio. E depois do raciocínio desenvolvido, é que poderão voltar para o mundo racional, ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Vieram cair nessa lama por gosto, porque foram chamados à atenção, foram chamados muitas vezes a atenção pelo verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E não quiseram dar atenção ao chamado do verdadeiro Deus. E o resultado foi esse aí. Todos deformados, cheios de defeitos, mas para voltar para o primeiro mundo, tem que desenvolver o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, é que estarão prontos para voltar ao mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A natureza já está fazendo a todos em sonhos o futuro da humanidade. Todos já estão sonhando que estão transitando pelo espaço. E aí está o fim dessa deformação e transformação racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para desenvolver o seu raciocínio. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Todos já estão recebendo em sonhos o futuro da humanidade. Estão sonhando que estão transitando pelo espaço, principalmente os que estiverem com o raciocínio desenvolvido. Estão sonhando com o futuro da humanidade, o fim dessa deformação e transformação racional. Todos recebendo em sonhos o fim dessa deformação e transformação racional. E no Pantanal do Mato Grosso, houve uma grande seca, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E em Cuiabá, houve uma grande enchente. Enchente essa que cada vez os rios enchem mais e houve várias mortes. Tudo porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os seus feitos da imaginação estão a caminho da falência. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para a humanidade desenvolver o seu raciocínio e voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E para voltar para ele, tem que desenvolver o seu raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, é que poderão voltar para o mundo racional,
com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A natureza agora quer que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural, porque estão cansados de passar por essa deformação racional, aonde a morte existe, nasce, sofre e morre. A natureza quer acabar com os mortais, e é por isso que tem que desenvolver o raciocínio na cultura racional. Depois que desenvolver o raciocínio na cultura racional, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A humanidade, aqui nessa deformação, sofre muito. É ponte de safena, é infarto, é colapso. Muitos morrendo de repente sofrem demais. E a natureza quer acabar com esse sofrimento de todos. E todos têm que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional. E quando estiverem prontos, voltam para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. Mas para voltar para o seu estado natural, é preciso que desenvolvam seu raciocínio na cultura racional. Depois que desenvolver o raciocínio na cultura racional, estarão prontos para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois de preparados pela cultura racional, desenvolvendo o raciocínio, volta para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a natureza está dizendo: chega com tanto sofrimento, e nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a energia magnética, e por isso são ferozes. A energia magnética é a energia pior que existe. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E tem muitos que são vegetarianos, não comem carne, porque pensa que estão comendo um parente seu. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois, todos têm que desenvolver o raciocínio e ficarem prontos pelo desenvolvimento do raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Na Terra existe morte, e no mundo racional não existe morte. Todos são corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Todos lá são eternos, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Aqui na Terra é que são mortais. Morrem de um infarto, de um colapso do coração, morrem de ponte de safena, enfim, várias mortes naturais da natureza, vários males naturais da natureza, que é o câncer, a leucemia e o AIDS. Assim, são males incuráveis. Isso são males incuráveis, porque são epidemias naturais da natureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele.
porque todos são de raça racional e por isso aí estão, como animal racional, mas são mortais. Nasce, sofre e morre. E cada povo inventou seu Deus. Um inventou Jeová, o outro inventou Maomé, outro inventou Alá. Cada povo criou seu Deus, deuses materialistas. E as Bíblias são todas diferentes uma da outra, porque cada povo inventou sua Bíblia. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E o raciocínio avisa, porque ele é amigo do pensador. Não deixe o pensador passar por essas decepções. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E tudo é uma verdadeira guerra, porque as guerras não cessam. A fase do pensamento terminou e os seus feitos estão a caminho da falência. E os deuses materialistas querem que cada deus vença os seus desejos, vençam as suas guerras. E o mundo está duro de roer, porque está aí a fase do desenvolvimento do raciocínio. E os materialistas não querem desenvolver o seu raciocínio, por isso todos vão se transformar em Exus, correr toda a hierarquia dos Exus, espetando esses materialistas para eles deixarem de ser materialistas. Porque o materialista pensa que a vida é nascer, sofrer e morrer. Não julga a vida como ela é. A vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E os materialistas não sabem disso. Então, vão se transformar no eixo da Terra, porque todos foram feitos pelo eixo da Terra. São Exus. Tanto faz os encarnados na matéria como os do baixo astral. Todos os filhos do eixo da Terra são Exus. E por isso vivem matando uns aos outros, porque se aborrecem por isso ou por aquilo e matam uns aos outros, tanto os encarnados como os orixás, que estão com garfão na mão para acordar os materialistas, espetando os materialistas com garfão, para eles deixarem de ser materialistas, porque o materialista encara a vida como nascer, sofrer e morrer. Não sabe a vida, que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, a cultura racional, querem desenvolver o seu raciocínio. Todos que passaram a conhecer a cultura racional querem desenvolver o seu raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque lá são corpos de energia pura, limpa e perfeita. E a energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E depois essa energia desmaterializada pela cultura racional volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque as energias lá em cima são puras, limpas e perfeitas, porque são as energias do verdadeiro Deus. E Deus é uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. Esta é que é a energia do verdadeiro Deus. Deus está cansado de ver o sofrimento da humanidade e quer ver que todos desenvolvam seu raciocínio
para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aí está a solução da vida, com provas e comprovações. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para desenvolver o seu raciocínio. Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido, vai para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido, e nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para desenvolver o seu raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, estão prontos para voltar ao primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E muitos estão sonhando que estão transitando pelo espaço, porque o mundo dessa deformação racional está no seu fim, e vão parar no primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque tudo que tem princípio tem fim. Essa deformação e transformação racional teve o seu princípio e chegou ao seu fim. E o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias, e o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E muitos estão pondo uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão pondo uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Muitos estão apelando para tudo para chegar no seu mundo verdadeiro de forma natural. Mas assim mesmo, tem que desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque as energias do mundo racional são puras, limpas e perfeitas. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora, feitos pela energia magnética, que é a energia pior que existe, em animais quadrúpedes e de 2 pés. E é por isso que tem muita gente que é vegetariano, pensando que está comendo um parente seu. E esse que pensa assim, já estão com raciocínio desenvolvido, prontos para voltar ao mundo racional, com raciocínio desenvolvido pela cultura racional. Ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando toda a humanidade para levar para o seu verdadeiro estado natural. E muitos terremotos em várias nações e muitos vulcões em chamas. E aqui na Serra dos Caboclos tem um vulcão que está desativado. Quando começar a roncar, o ronco vai se escutar muito longe, em Belfort Roxo. É sinal que ele está vivo e não está morto. E nesse vulcão tem uma lagoa onde os pássaros tomam banho,
onde os porcos tomam banho, onde a bicharada do chão toma banho. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. A continuação dessas mensagens se encontra no 750 volume do Histórico. A continuação dessas mensagens se encontra no 750 volume do Histórico.